Torcicolo, você já teve essa sensação, principalmente quando você acorda, de sentir o pescoço meio rígido, meio travado, como se algo impedisse você de rodar ou inclinar? Se isso de fato é uma coisa que você já sentiu, nesse vídeo do 3 causas para o torcicolo, eu vou lhe contar 3 formas que eu já localizei, pacientes que eu já tratei, que tiveram essa queixa e qual foi o começo desse problema, para talvez fazer você pensar um pouco melhor acerca desse assunto. Não é tão simples quanto você acha que é. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e se você não me conhece, aqui no meu canal do YouTube ou no Instagram, dependendo de onde você está vendo, eu posto toda semana algum tipo de conteúdo associado à saúde, exercício, lesão e um pouco sobre o meu tratamento também, tá? Hoje o objetivo é falar para uma coisa muito simples que as pessoas têm, que é o torcicolo. Simples na sensação de entender, simples no fato de você ter ele assim com uma certa, não frequência, mas ele pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, sem uma explicação muito pontual. Mas talvez você nunca se perguntou o que ele simboliza, você nunca se perguntou qual é a causa dele. Isso é importante mesmo, Murilo? Nesse vídeo do 3 causas para o torcicolo, eu vou te contar 3 formas que eu já tratei e que constatam que dão, melhor dizendo, essa repercussão dolorosa que é o torcicolo, tá? Primeira coisa, a gente vai tentar contextualizar o que é um torcicolo, né? Dentro do jargão popular, assim, que seria essa situação. O que seria? Bom, você tem músculos no seu corpo, na região da cabeça e do pescoço, que controlam esses movimentos, né? Controlam os movimentos de rotação, de inclinação, flexão e extensão da cabeça. E a gente sabe que quando esse sistema ele é bem organizado, né? Quando um contrai para girar para cá, o outro relaxa e vice-versa. De uma forma simples, né? Isso acontece para que você possa ter os movimentos livres. Então existe uma infinidade de músculos aqui na região cervical profunda que são responsáveis por estabilizar as vértebras e rodar. Também existem outros um pouco mais superficiais, né? Que são responsáveis por gerar mais a força do movimento e não tanto essa estabilização do movimento, né? E existem músculos com outras finalidades, associadas aí à região do pescoço mesmo, às estruturas como traqueia, como esôfago, a própria tireoide, enfim. Então toda essa região aqui ela é muito rica de músculos profundos para fazer esses movimentos. E também é muito rica em outros tecidos, né? Artérias, veias, passagem de vasos muito importantes para a região do crânio, drenagem e tudo mais. Mas esse não é o objetivo especificamente, eu quero lhe explicar como ela é uma região delicada. Você tem que entender que pescoço, né, o pescoço de modo geral e a região craniana é uma região delicada. Merece um cuidado aí na questão do atendimento. Então, quando você tem alguma afecção, alguma queixa, alguma dor, alguma limitação nessa região, eu acho que já por si só já é uma coisa que merece uma atenção profissional, tá? É claro você procurar um profissional que tenha um conhecimento para abordar isso com segurança, para avaliar isso com segurança e fazer os procedimentos com segurança, tá? Voltando agora para a história do torcicolo, Murilo, o que é o torcicolo? Bom, basicamente, principalmente esse músculo aqui, ó, que fica meio saltado, para palpar ele inteiro, tá? Esse músculozinho aqui, que é o esternocleidomastoide, ele está um pouco mais espasmado, um pouco mais contraído, tá? Ele gerou uma proteção, vamos dizer assim. Normalmente é uma proteção, tá? Então ele está fazendo um espasmo protetivo, ele está cuidando para você não fazer um movimento, vamos dizer assim, né? Então, e não é porque você dormiu de mau jeito, porque você está com o travesseiro mais alto, mais baixo. Não é bem isso. No final eu dou uma explicada em cima disso, tá? Então, quando tem um espasmo, uma contração desse músculo, que é o esternocleidomastoide, automaticamente você vai ter aí um torcicolo. Outros músculos vão contrair também, mas a gente percebe muito o quê? Limitação para a rotação. A pessoa ela gira assim quase que em bloco, tá? E esse mecanismo rotacional, ele tem essa função desse músculo, ó. No momento em que eu giro para cá, o DK contrai, o DK relaxa. E agora ele vai contrair para girar para o outro lado, certo? Então tem esse mecanismo ali. Bom, certo, até aí tranquilo, todo mundo entende que é um espasmo protetor. Mas, Murilo, o que causa isso? Vamos para a primeira causa disso. Um exemplo que eu já tratei no consultório. Trauma cervical alto. O paciente ali teve um acidente, né? Eu lembro que era um homem, teve um acidente e lá na cervical alto dele, na primeira vértebra cervical dele, teve lá vamos dizer assim, uma disfunção. Eu não vou botar de uma forma muito específica como, mas o segmento, a vértebra, ela não fazia mais o eixo livre de movimento dela. E dependendo como esse cliente ele se mantinha em algumas posições por um período, devido àquele bloqueio, devido àquela necessidade do corpo de ajustar aquele problema, a cabeça dele não se mantinha muito adequada, eventualmente ele tinha o torcicolo. Ele falou, meu Bruno, assim, ó, é quase que uma, às vezes até 2 vezes por semana eu tenho. E já troquei travesseiro, troquei colchão, troquei disso, troquei daquilo, e sempre me volta esse torcicolo.
mas é porque existe uma falha biomecânica naquela região cervical daquele cliente devido ao trauma. Esse é um exemplo. A gente vai lá, corrigir aquela disfunção e automaticamente esse cliente começa a ter uma redução gradativa desses fenômenos até que eles cessam por completo. Então, uma das causas seriam traumas na região cervical. E mesmo que você não teve um trauma muito grave, de escala muito grande, né? Ou mesmo que você não teve lá uma doença de fato diagnosticada, uma fratura de C1, por exemplo, né? Ou seja lá o que aconteceu no acidente. Você pode ter pequenas disfunções, pequenos desequilíbrios no movimento naquela região. E isso por si só já gerar um torcicolo que você possa ter, às vezes anos depois, né? Às vezes são traumas muito antigos e anos depois você vai ter essa situação, tá bom? A causa número 2 que eu vejo, que não é tão frequente, mas também acontece, são problemas da esfera, vamos dizer assim, do trato digestivo. Não vou botar aqui pontualmente um órgão, mas do trato digestivo. Aquele paciente que está evoluindo com algum problema gástrico de fato. Tá? Aquele paciente que está tendo ali a azia repetida, refluxo, tem histórico de hernia de hiato ou não, teve algum problema hepático, né? Tem talvez pólipos ou pedrinhas na vesícula, enfim, pacientes que já têm problemas gastrointestinais que eventualmente isso agudiza, isso aumenta, fica mais intenso, né? Então essa situação também é uma situação que eu vejo que também gera isso. Mas Murilo, como que um problema gástrico vai gerar repercussão a nível da cervical, a nível do esternocleidomastoide? Bom, existem várias conexões aqui, tá? Mas eu vou dar uma para poder ficar mais tranquilo talvez de você entender, uma que talvez faça um pouco mais de sentido, num modelo que a gente chama de um modelo mais biomecânico, ou um pouco da parte neurológica. Então entenda que esses órgãos do abdômen, da barriga, vamos falar assim, né? Todos eles têm uma inervação. E todos eles estão ancorados a um músculo chamado diafragma. Ligados a ele, não é que ancorados, mas ligados a ele, de uma forma ou de outra ligados a eles. Tanto esse músculo diafragma, quanto esses órgãos da parede abdominal, vamos dizer assim, da parte abdominal, melhor dizendo, eles têm conexões, tanto mecânicas com a região do pescoço, da cervical baixa, então aqui assim, a nível da cervical baixa e nos ombros, eles têm conexões mecânicas por via da respiração, por via do movimento do diafragma, que é o músculo da respiração. Como também tem relação com os nervos, né? Então, por exemplo, o nervo que inerva o diafragma, ele sai da cervical média. Então, um problema no diafragma vai gerar repercussões na cervical média, né? Por exemplo, a inervação que controla ali uma boa parte, 70% a 80% dos órgãos abdominais, que manda informações para eles e também captura informações para eles, também são nervos que saem da cervical alta, que tem relação também com a inervação do esternocleidomastoide. Então aqui, não aprofundando muito na questão técnica, existem nervos que saem da cervical alta, que saem do pescoço, que vão inervar tanto a parte dos órgãos, quanto os músculos da respiração associados a ele, também vão ter relações com a mecânica dessa região. Então é algo um pouco mais complicado, daria para fazer um vídeo só explicando essa conexão, mas eu quero que você entenda como faz sentido você ter dor na região cervical ou travamento cervical, como é o caso do vídeo de hoje do torcicolo, por exemplo, por uma gastrite que está evoluindo, tá bom? A terceira causa, que eu também não considero uma causa tão pouco frequente, ela é até que bem frequente, são problemas da ATM, da articulação da boca, né? Então, quando o paciente ele tem algum problema dentário, ou algum bruxismo, ou alguma repercussão a nível bucal, não necessariamente o bruxismo, mas qualquer problema bucal, tá? Que também está em evolução, que também está sendo agravado para mais, né? Ou para menos, está variando ali, ele vai gerar estresse na ATM. E quando ele gera estresse na ATM, ele gera estresse em toda a musculatura associada a ela, que é a musculatura mastigatória. Essa musculatura também está relacionada a disfunções na cervical alta e em C1. E por que eu coloquei aqui 3 casos que estão ligados a C1? Porque de C1, cervical alta, sai o nervo que inerva a maior parte desse músculo, que é o esternocleidomastoide, está ligado a ele. Não inerva talvez todos esses músculos do pescoço que vão travar você, mas esse é um dos motores principais do torcicolo? Sim. Tá? Então, sempre tiver alguma situação relacionada a C1, C2 mais ou menos, e o crânio, vamos dizer, a base do crânio, C0 que a gente chama, você pode ter um torcicolo. Tá? O torcicolo ele não é necessariamente um problema só mecânico, ele tem uma via neurológica. Aquele músculo está recebendo uma informação ineficiente por algo que perturba o sistema. Seja algo mecânico, como um trauma cervical, seja algo neurológico, visceral por um problema gástrico, certo? Ou seja, por N fatores, como no caso que eu citei da ATM também, que não deixa de ser um problema mecânico e neurológico, tá bom? Então, quando você tem um torcicolo, eu penso que você deve se perguntar acerca da causa, começar a pensar em que situações que aconteceram,
Ah, Bruno, é verdade, eu tenho gastrite. Ou não, poxa, eu estou realmente com um estalido na minha TM. Né? Ou eu tive traumas, mas nunca fui investigar esses traumas de carro que eu tive. Talvez isso seja uma lacuna na sua avaliação. Você tem que se autoavaliar. Você precisa se conhecer. O ser humano precisa saber acerca do seu próprio corpo. Que é o objetivo desse vídeo. Fazer clarear um pouquinho para você acerca de uma coisa tão simples que é um torcicolo, tá bom? Se você sentiu esse tipo de desconforto, agora você tem uma visão um pouco mais evoluída, tá? Agora você pode procurar aí um tratamento mais eficiente, alguém que consiga ver isso de uma forma melhor. E não ficar achando que é o seu travesseiro ou comprar colchão de 15, 20 mil reais ali para achar que isso é o problema do teu torcicolo. Talvez você está investindo um dinheiro tremendo para uma situação que não tem nada a ver. Pode ser que melhore a sua dor, é verdade. Às vezes o simples movimento, o simples exercício pode melhorar a sua dor. Às vezes uma massagem pode melhorar a sua dor. Mas a ideia não é melhorar a dor, a ideia é melhorar o problema, é tirar aquele desconforto que o seu corpo tem, aquele estresse que esse corpo tem, que te gera um custo, te gera um gasto energético. A sua carga fica maior. Né? A gente diz que a carga alostática, que é essa carga que o corpo transfere através de vários tecidos, ela está concentrada ali te gerando um gasto. Tá? Então é interessante que o corpo ele economize essa energia. Essa é uma das propriedades dele, uma das leis dele, economia de energia, tá bom? Então se você entendeu um pouquinho assim sobre o que é o torcicolo, gostou desse conteúdo, faz a gentileza, compartilhe com as pessoas da sua família. Talvez alguém na sua casa também tenha essa sensação de desconforto no pescoço e nunca se perguntou acerca desses problemas. No mais, muito obrigado.